Esta carta fazia-os esperar que, se eu os fosse encontrar, desarmado, eles poderiam sem dificuldade prender-me, ou, se eu fosse com soldados, far-me-ão declarar rebelde. Um jovem cavaleiro, muito corajoso e que outrora tinha servido ao rei, foi encarregado de trazer esta carta. Chegou na 2ª hora da noite, quando eu estava à mesa com meus amigos mais íntimos e os mais ilustres dos galileus. Um dos meus homens veio dizer-me que um cavaleiro judeu tinha chegado, e eu ordenei que o fizesse entrar. Ele não cumprimentou a ninguém e disse somente, entregando-me a carta: eis o que vos escrevem os enviados de Jerusalém. Dai-lhes a resposta com urgência, pois eu tenho de voltar imediatamente. Os que estavam à mesa comigo admiraram a insolência do soldado, mas eu roguei-lhe que se sentasse e ceasse conosco. Ele recusou-o. Então, tendo sempre a carta na mão, sem abri-la, continuei a conversar com meus amigos sobre diversas coisas. Algum tempo depois, dei-lhes a boa noite, conservando somente 4 dos que mais mereciam minha confiança, e mandei que trouxessem vinho. Sem que ninguém percebesse, abri a carta. Tendo visto o que ela continha, tornei a dobrá-la, conservando-a sempre na mão, como se não a tivesse aberto. Ordenei em seguida que dessem àquele soldado 20 dracmas para as despesas de sua viagem. Ele as recebeu e agradeceu. Isso fez-me ver que ele gostava de dinheiro e que assim não me seria difícil suborná-lo. Então, eu lhe disse: se quer beber conosco, dar-lhe-ei 1 dracma, cada copo de vinho que beber. Ele aceitou a condição e bebeu tanto, para ganhar muito, que ficou embriagado. Não lhe sendo mais possível guardar segredo, não foi preciso interrogá-lo para fazê-lo afirmar que me haviam armado ciladas e que eu tinha sido condenado a morrer. Estando assim informado do projeto daqueles que o haviam mandado, eu lhes respondi deste modo: Jósefo, a Jonatas e aos seus colegas, saudação. Tenho tanto mais alegria em saber que chegastes bem a Galiléia, quanto me é assim fácil entregar em vossas mãos o cuidado dos interesses desta província e satisfazer ao desejo que sinto, há muito tempo, de voltar a Jerusalém. Assim, iria procurar-vos em Shalom muito mais longe, quando mesmo não me tivesseis convidado para isso. Mas, haveis de me perdoar, se não posso fazê-lo agora, porque sou obrigado a ficar em Zabulon, para vigiar Plácido e impedir que ele faça uma incursão na Galiléia. É, portanto, muito mais conveniente que venhais aqui depois de terdes recebido minha resposta, como vos peço. Entreguei esta carta ao soldado e mandei com ele 30 pessoas, das mais importantes da Galiléia, com ordem de saudar somente os enviados, sem lhes falar de assunto algum. Dei a cada um, para acompanhá-los, um dos meus soldados nos quais mais eu confiava, aos quais ordenei que observassem cuidadosamente, se aqueles gentes homens galileus falariam com Jonatas. Os enviados de Jerusalém, vendo-se assim ludibriados na sua expectativa, escreveram-me outra carta, cujas palavras são estas: Jonatas e seus colegas a Jósefo, saudação. Ordenamos-vos que venhais dentro de 3 dias encontrar-vos conosco em Gabara, sem acompanhamento de soldados, a fim de que tomemos conhecimento dos crimes de que acusastes a João. Depois de ter recebido os gentes homens galileus e de ter-me escrito aquela carta, eles vieram a Jafa, a maior aldeia do país, melhor rodeada de muralhas e muito populosa. Todos os habitantes compareceram à sua presença, com as mulheres e filhos, pedindo que se retirassem, sem invejar a felicidade de que gozavam, por ter um governador tão bom e honesto. Jonatas e seus colegas, embora muito irritados com essas palavras, não ousaram manifestá-lo, nem lhes responderam. Dirigiram-se a outras aldeias, onde foram recebidos do mesmo modo. Todos clamavam que queriam a Jósefo como governador. Assim, nada podendo fazer, foram a Séforis. Seus habitantes são amigos dos romanos, e contentaram-se em comparecer à sua presença, mas não falaram de mim de modo algum. De lá passaram a Azoquim, onde foram recebidos como em Jafa e, então, não podendo mais conter a cólera, ordenaram aos soldados que os acompanhavam que fizessem aquela gente calar-se e os dispersassem a cacetadas. Prosseguiram para Gabara, onde João veio encontrá-los, com 3.000 soldados.
Como eu havia sabido pelas cartas que eles estavam resolvidos a me matar, tomei 3.000 dos meus soldados, deixei o restante no acampamento, sob o comando de um de meus amigos, no qual depositava inteira confiança, e fui para Jotapate, para ficar perto deles, pois de lá dista apenas 40 estádios. Escrevi então aos enviados desta maneira: se quereis absolutamente que eu vá ter convosco, há na Galileia 204 aldeias ou vilas. Eu irei a qualquer uma delas, como vos aprouver, exceto Gabara e Giscala, pois uma é a terra de João e a outra tem uma ligação muito particular com ele. Jonatas e seus colegas não me escreveram mais, depois de ter recebido esta carta, mas reuniram-se em conselho com os amigos de João, para deliberar sobre os meios de me atacar. João propôs escrever a todas as cidades, aldeias e vilas da Galileia, dizendo que, em cada uma delas se encontravam pelo menos 2 pessoas que não me estimavam, que as fariam comparecer à sua presença, para depor contra mim, que se faria um documento com suas declarações para provar os galileus me haviam declarado inimigo, e se enviaria esse documento a Jerusalém, para lá ser confirmado. Isso causaria temor aos galileus, que me estimavam, e os levaria a me abandonar. Essa proposta foi logo aprovada em mais ou menos pela 3ª hora da noite. Sacheu veio trazer-me essa notícia. Vendo então que não havia tempo a perder, ordenei a Jacó, que me era muito fiel, que tomasse 200 homens e os colocasse nas estradas que vão de Gabara a Galileia, para deter todos os viandantes e mandá-los a mim, principalmente os que fossem encontrados com cartas. Depois ordenei aos galileus, que no dia seguinte se encontrassem armados em Gabara, com víveres para 3 dias. Separei em 4 grupos dos soldados que restavam, dando-lhes como comandantes os meus oficiais nos quais tinha absoluta confiança, proibindo-lhes receber entre eles qualquer soldado desconhecido. No dia seguinte, quando cheguei a Gabara, pela 5ª hora do dia, encontrei os campos cheios de galileus armados, que vinham em meu auxílio, e com eles uma grande quantidade de camponeses. Comecei a falar-lhes e eles aclamaram a uma voz que eu era seu benfeitor e o salvador de seu país. Agradeci-lhes o afeto e exortei-os a não fazer mal a ninguém, e a se contentar com os víveres que tinha trazido sem nada tirar das aldeias, porque eu desejava acalmar aquela sedição, sem derramamento de sangue e sem violência. Naquele mesmo dia, os que levavam a Jerusalém as cartas de Jonatas caíram nas mãos dos homens que eu havia colocado nas estradas. Fizeram-nos prisioneiros, mandaram-me as cartas que encontrei cheias de calúnias e de injúrias contra mim. Dissimulei, não falei com ninguém, mas resolvi ir diretamente a eles. Logo que souberam que eu me aproximava, retiraram-se, e João com eles, para a casa de Jesus, que era uma torre grande e forte, pouco diferente de uma fortaleza. Lá ocultaram uma companhia de soldados, fecharam todas as portas, exceto uma, e aguardaram-me, na esperança de que eu os iria saudar. Haviam ordenado aos seus soldados que me deixassem entrar, a mim, sozinho, e afastassem a todos os outros, julgando que assim ser-lhes ia fácil prender-me. Mas essa traição não deu resultado, porque eu me conservava sempre de sobreaviso, e por isso entrei numa casa perto da deles e fingi ter necessidade de descansar. Eles julgaram que eu estava adormecido na verdade e saíram para induzir minhas tropas a me abandonar, alegando que desempenhara muito mal o meu cargo. No entanto, aconteceu justamente o contrário. Apenas os galileus os viram, começaram a dar logo demonstrações do afeto que nutriam por mim e censuraram-nos, porque, sem que eu lhes tivesse dado o mínimo motivo, vinha perturbar a tranquilidade da província. A isso acrescentaram que eles podiam regressar, pois não receberiam outro governador. Isso me foi referido, e eu aproximei-me para ouvir o que Jonatas dizia. Todo o povo recebeu-me com aclamações de alegria e com agradecimentos por tê-los governado com tanta justiça e bondade. Jonatas e os colegas, ouvindo-os falar daquele modo, perceberam não ter a vida muito segura e pensaram em fugir. Mas isso não estava mais em seu poder. Eu lhes disse que ficassem, e eles estavam tão assustados, que pareciam fora de si. Depois de ter imposto silêncio a todo aquele povo, ordenei aos meus soldados, de mais confiança, que vigiassem as estradas, e determinei que todos os outros se conservassem armados, para impedir qualquer surpresa de João ou de nossos outros inimigos.